A nomeação do ex-presidente Lula para o ministério foi feita de uma maneira muito discreta, numa nota de 13 linhas. E depois disso veio o silêncio. Silêncio esse que só foi quebrado no meio da tarde. A presidente Dilma deu uma entrevista no Palácio do Planalto. E logo no início, a presidente foi questionada se, com essa nomeação, Lula teria virado uma espécie de super-ministro e ela iria perder poder. Eu vou até rir, sabe por quê? Tem 4 anos de governo, mais uns 5. Eu estou entrando no 6º. Tem 6 anos que vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar, para ajudar o Brasil, sobretudo o Brasil. Tudo que ele puder fazer para ajudar o Brasil será feito. Presidente. A presidente Dilma também foi questionada sobre as negociações para que Lula aceitasse o cargo. Junto com os rumores de que ele seria nomeado, surgiram informações de que Lula estaria fazendo exigências para aceitar o cargo. A presidente negou. Eu digo para vocês que isso não é do perfil do presidente Lula. O presidente Lula não age dessa forma. Porque o presidente Lula tinha dúvidas se ele deveria ou não assumir o cargo. Dúvidas essas mais ligadas à situação do confronto que a oposição poderia fazer sobre as suas razões do que sobre esse tipo de questão. E acho que essas dúvidas foram integralmente superadas e nós já ontem tínhamos a decisão, mas nós aprofundamos hoje porque tinha de tratar de vários assuntos mais práticos. Quando um repórter perguntou se o fato de Lula estar sendo investigado na Operação Lava Jato causaria algum constrangimento, a presidente voltou a defendê-lo e disse que estranha a forma como as investigações sobre Lula têm sido conduzidas. Os critérios de investigação são extremamente estranhos em relação ao presidente Lula. Muito estranhos. Por quê? Porque o presidente Lula nega que tenha o triplex, nega que tenha o sítio. E deu explicações suficientes, não se recusa a dar explicações. Sempre que foi chamado, informou, e acho estranho, já manifestei isso, que ele seja levado coercitivamente ou que seja medida preventiva dele, sem base num fato que caracterize isso. Não só eu, mas uma opção de juristas falaram isso. Acho que não está certo isso. Mostra a minha confiança na trajetória dele, na biografia dele, no compromisso dele, que eu conheço ele, compromisso dele com todas as práticas corretas e idôneas. Uma das críticas da oposição sobre a nomeação de Lula é que, como ministro, ele ganha foro privilegiado, ou seja, deixa de ser investigado em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro e passa a ser investigado em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma rebateu esse argumento. Prerrogativa de foro não é impedir a investigação, é fazê-la em determinada instância e não em outra. E a troco de que eu vou achar que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor do que a investigação do Supremo, isso é uma inversão de hierarquia. Me desculpa, eu não posso acrescentar mais nada a uma resposta dessas. Então, eu não entendo porque, quando chega nesse caso, criam essa hipótese. Vocês me desculpam, mas eu acho que essa hipótese ela é apenas uma sombrinha, uma proteção ao fato de que, vamos falar a verdade, a vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo, e tem gente que não quer que ele seja fortalecido. O que eu posso fazer? A presidente Dilma também falou sobre crise econômica. Ela negou que o governo vá usar reservas internacionais, uma espécie de poupança que o Brasil tem no exterior, para incentivar o crescimento da economia ou a queda da inflação. Nós jamais
teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. E elas, infelizmente, só beneficiam uns poucos que lucram com ela. Que lucram e que tentam, eu acho, criar uma situação de especulação. Nós temos de buscar a estabilidade fiscal. Por que vocês acham que eu falei do compromisso do Lula com a estabilidade fiscal? Porque ele é real, vocês sabem disso. Olha a retrospectiva do presidente. Que história é essa que o presidente não tem compromisso com a estabilidade fiscal? Que história é essa que ele não tem compromisso com o controle da inflação? Eu acho que é admissível, tudo é admissível. Mas tem coisas que passa, eu diria assim, que está um pouquinho acima do noticiário especulativo. A presidente Dilma também assegurou que não haverá mudanças na equipe econômica. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tombini estão com alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade deles saírem do governo. Pelo contrário, eles estão mais dentro do que nunca. A seguir, a crise política no auge em Brasília. A Justiça torna público um diálogo entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. E a Polícia Federal afirma haver indícios de ações para atrapalhar as investigações da Lava Jato.